Então, Daniel, capítulo de número 3, versículos 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, isso é Nabucodonosor dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Eu vim dizer para você nessa noite que o 4º homem da fornalha está aqui nesse lugar. Levante a sua mão nessa noite e diga: eu não estou só. Diga mais alto: eu não estou só. Porque o 4º homem da fornalha está comigo. Se você crê, aplaude o Senhor Jesus nessa noite. A história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os nomes babilônicos deles, mas o nome original deles: Ananias, Azarias e Misael, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles passaram por uma prova de fogo. Você está passando por uma prova de fogo? É uma pergunta. Você está passando por uma prova de fogo? Quem está passando por uma prova de fogo? Talvez a sua prova de fogo é com a família, igual eu estou passando, né, pai? Talvez a sua prova de fogo é com a sua família. Talvez a prova de fogo que você está passando é na sua saúde. Talvez a prova de fogo que você está passando é na sua vida financeira. Talvez a prova de fogo que você está passando é na sua vida espiritual. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram pela prova de fogo, mas o 4º homem da fornalha passou com eles. Eu vim dizer para você nessa noite que você não está sozinho nessa prova, porque o Espírito Santo de Deus está com você. Aleluia! Prova de fogo. Quem nunca passou por uma prova de fogo? É mais fácil perguntar, né, Luiz? Quem não está passando? Porque até na escola tem prova, né, Luiz? E muitas, né? Eu estou lá, eu sei. Eu lembro que no ano de 2008 foi o primeiro ano que eu trabalhei registrado numa empresa de turismo, que eu não vou falar o nome, que eu estou gravando aqui para pôr na live, senão eles me derrubam, dão strike. E eu trabalhei naquela empresa, eu entrei no ano de 2008, e como foi difícil, irmãos, nos meus 3 primeiros meses. Por que, irmão Ailson? Porque levantou uma turma, uma minoria, que trabalhava de manhã e que trabalhava de tarde, que não gostava de mim, que queria fazer, sabe o quê? Puxar o meu tapete. Mas eu tinha certeza que quem tinha aberto aquela porta para mim tinha sido Deus. Mas os 3 primeiros meses para mim, ou pensa, irmão, numa prova que eu passei. Quem já passou prova pesada aí? Deixa eu ver. Pensa nessa prova, ou prova, que ela chegou até um determinado momento que eu tinha um gerente, né, que ele já nem está mais entre nós, que esse gerente, ele, todos os dias, ele falava: Ailson, eu vou mandar você embora. Ailson, eu recebi tal reclamação. Ailson, eu recebi tal reclamação. E quando eu olhava para um lado e para o outro, eu falava: Deus, mas o que eu estou fazendo de errado? Tinha uma minoria de manhã e à tarde que armava cilada contra a minha vida. Então era uma prova. Quem já teve colega puxa tapete aí? Deixa eu ver. É prova ou não é prova? E eu ali, meu Deus, que prova é essa que eu estou passando? E no final de semana eu exercia um cargo de liderança lá. No final de semana iam os funcionários temporários. E eu lembro que uma funcionária, ela escondeu um Nextel. A gente trabalhava com Nextel. Quem sabe o que é Nextel?
Ela pegou no sabão aquele Nextel, ela viu que eu desapercebi e ela jogou dentro do lixo. Meus irmãos, eu fiquei da 1h da manhã até 5h30 da manhã procurando esse Nextel na madrugada. Procurava em todo canto, não achava, e eu sabia, se eu não achasse esse Nextel, eu ia ser mandado embora. Até que Deus ele me deu uma iluminação, falou assim: vai em todos os setores, todos os saguões que você deixou todos os funcionários. Eu fui no setor A, chamava asa A, né? Fui no setor B, fui no setor C. Quando eu cheguei no último setor, eu falei: Deus, se não estiver aqui, eu vou ser mandado embora. Quando eu cheguei no D, não estava. Quando eu encostei ali na pilastra, que eu olho assim dentro do lixo, a funcionária tinha sorrindo dentro do lixo. Pensa numa prova. E eu falei: Deus, eu vou sair desse lugar. Deus, eu não aguento mais. E Jesus falou no meu coração: Ailson, quem abriu a porta foi eu. Aí o Cid colocou nesse lugar e fui eu. E Jesus falou ainda mais bonito no meu coração: Ailson, não pede demissão não, porque você nessa prova, você não está sozinho. Ailson, eu estou com você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não está sozinha, você não está sozinho naquele lugar. O Senhor está falando: eu estou com você. E eu peguei aquela palavra, meu irmão. Falei: Deus me plantou aqui, eu não vou sair não. E para encurtar o testemunho, depois daqueles 3 meses, eu me firmei naquele lugar. Virei ali uma peça-chave na empresa. Os funcionários novos, quando aquela empresa mandava tudo para o meu horário, para eu fazer o treinamento e depois ia para os outros horários. Trabalhou lá, né, minha? Ia lá para os outros horários. Eu até ficava bravo, porque eu treinava ela, aí ia para o outro horário, ficava bom. Tem até um funcionário que está lá até hoje, depois de 13 anos que eu saí, ele ainda está lá, na mesma empresa que eu fiz o treinamento dele, tão bom que fui. Mas estou falando o quê? Prova de fogo. Se você não passou, se você está passando, eu quero dizer para você que você não vai passar sozinho nessa prova. Que nessa prova de fogo ela não vai te derrubar, mas ela vai te abençoar. E voltando para o texto aqui, nós acabamos de ler, né? Uma passagem conhecida. O rei Nabucodonosor, diga Nabucodonosor, travou um pouquinho a língua. A Hélia falou que não saiu, irmã Hélia. Vamos de novo? Nabucodonosor. O Nabucodonosor, nos primeiros versículos, ele vai fazer um decreto. Diz a palavra de Deus que ele vai levantar uma estátua de ouro. E essa estátua tinha o tamanho dela 25 metros. Só isso. Então ela era bem grande. E o rei Nabucodonosor, ele vai fazer um decreto. E qual que era o decreto? Que todo o reino dele da Babilônia deveria se prostrar perante aquela imagem, perante aquela estátua. E quem não se prostrasse seria jogado aonde? Na fornalha de fogo ardente. Então esse era o decreto do rei, que todos deveriam se prostrar perante aquela imagem. O rei Nabucodonosor, ele vai convocar as principais autoridades, prefeito, governador, toda a população. E até no versículo 5, está com a Bíblia aberta aí? Olha aí que vai dizer no versículo 5, que no momento, ele vai dizer que no momento que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então ele falou: quando tocar a música, é para todos se prostrarem e adorar. E nós vamos ver pela palavra de Deus que vai dizer que está toda a população reunida, igual os irmãos estão aqui, ouvindo a palavra, prestando atenção. E diz a palavra de Deus, para-nos um pouquinho, diz
Quando Nabucodonosor, após erguer aquela estátua, ele falou: toca a música. E toda aquela população da Babilônia se prostrou ante a imagem levantada. Toda, irmão Ailson? Não, senhor. Irmão Aguinaldo falou: não. 3 homens não se prostraram perante a imagem de Nabucodonosor, porque toda glória, todo louvor, toda majestade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem alguém para levantar a mão e dizer: toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Ti, Jesus. Levantaram 3 homens, que também é introdução de jovens, que não se prostraram ante a estátua, irmão Renildo, de Nabucodonosor. Qual que era o nome deles? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não se prostraram ante ao poste ídolo. Era crente ou não era crente, igreja? Sim ou não? Gente de fé ou não é gente de fé? Que não se prostrou. Tem gente de fé aqui nessa noite? Aqui, eu estou vendo um crente de fé aqui nessa noite, que não se prostrou. Tá frio, mas eu vou na igreja adorar. Tá chovendo, mas eu vou na igreja. Eu acho que não vai ninguém, tem muita gente que vai pelo pastor, mas eu estou aqui, eu não me dobro. Tem crente que não se dobra aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego reconheceram que toda honra, toda glória e todo louvor a Deus. E a boa notícia é que Jesus está aqui nessa noite. Você crê? Você crê? Já levantou sua mão e já disse glória a Deus? Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmãos e irmãs. Todo mundo se prostrando, e eles estão ali de pé. Palavra para você, Isaías 60. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre você. Todo mundo se prostrando ao poste ídolo, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego fazendo a diferença, meu irmão. Deus chamou eu e você para fazer a diferença. Diga para essa pessoa: Deus te chamou para fazer a diferença. Deus chamou a gente para fazer a diferença, meus irmãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego viu todo mundo fazendo errado, mas eles não. Eu sou servo de Deus, eu sirvo o Deus Altíssimo. Meu irmão, uma palavra para mim e para você. Ainda que todo mundo faça errado, o Senhor está falando: permanece na vocação que eu te chamei. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: eu não vou me dobrar ao mundo. A igreja não pode se dobrar ao mundo, irmãos. A igreja não pode se render. E quando eu falo igreja, não estou só falando da nossa, não. Eu estou falando da igreja toda na face da terra. A igreja não pode se render à idolatria. A igreja não pode se prostrar. Se for para se prostrar, é só na presença de Deus. E hoje, nos dias que nós vivemos, né? Que dia que é hoje? Hoje é dia? Hoje é dia 9 do quê? De julho? De que ano? De 2024. No contexto espiritual, meus irmãos, o Nabucodonosor, ele quer fazer a igreja se prostrar. No contexto espiritual, Nabucodonosor está tocando
de amor, para a igreja se dobrar. O Senhor não quer a igreja dele dobrada do inimigo, mas Ele quer uma igreja de pé. Tem alguém que faz parte dessa igreja aqui nessa noite? Não deixa eu sozinho, não deixa o irmão sozinho. Levanta a sua mão e fala: eu faço parte da igreja viva. Nabucodonosor hoje em dia está tocando a música dele, quer que a igreja se prostre. Sabe qual que é a música do Nabucodonosor hoje em dia? Aborto. Quer que a igreja se... Nós não nos dobraremos. Nós estamos firmados na palavra de Deus. Qual que é outra música que Nabucodonosor está tocando aí? Pecado. Nabucodonosor hoje em dia, que é a representação do inimigo, quer que a igreja se prostre. Mas nós não nos prostraremos, meus irmãos. Somos pecadores, mas nós temos Jesus que nos liberta, nos limpa de todos os nossos pecados. Você tem Jesus. Está tocando. A igreja não pode se render. A igreja não pode se prostrar. Porque nós temos um Deus para nos guardar. Você crê? Diga para essa pessoa: é Deus que te guarda. E diz aí. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E diz a palavra de Deus que os caldeus que deduraram eles, levaram eles até a presença de Nabucodonosor. E vai dizer a palavra de Deus que Nabucodonosor, ele vai fazer um questionamento. Quer dizer que vocês não vão se dobrar? Quer dizer que vocês não vão adorar o meu poste ídolo? E vai vir a resposta dos jovens. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha só o que diz no versículo 17 e 18. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para Nabucodonosor. Olha só o que eles disseram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Versículo 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua que tu de ouro que tu levantaste. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: ó rei, nós não vamos adorar, nós não vamos nos prostrar, mas nós servimos um Deus que, se Ele quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas também, se Ele não quiser, Ele também continua sendo. É igual aquele louvor, né? Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, e se curado eu for, se tudo der certo, e se nada não der, levanta sua mão e diz assim: ó, eu não adoro, eu adoro pelo que haja o que houver, sempre será. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram com o rei Nabucodonosor: nós não vamos nos prostrar, porque nós confiamos em Deus, meu irmão. Tem alguém aqui que confia em Deus? Perguntar de novo: tem alguém que confia em Deus? O Salmo de número 125, irmão Aguinaldo, vai dizer que os que confiam... Ninguém? No irmão Ailson, no Mateus, na Bianca, os que confiam no seu trabalho, no dinheiro, os que confiam no... são como os montes que não, mas permanece. O Senhor está falando: continua confiando em mim, porque você vai permanecer, você não vai ser abalado, porque a sua confiança está em mim. Aleluia, glória a Deus. Eles confiaram em Deus. E qual foi o resumo?
O rei Nabucodonosor falou: tá bom, estão confiando no Deus de vocês? Aquece para mim a fornalha 7 vezes mais. Meu irmão, já estava difícil para eles, não estava? Agora imagina aquecer 7 vezes. Piorou ou não piorou? Sabe o que Deus está falando, Bianca? Tem alguém que quer ouvir aqui? Ó, meu filho, minha filha, às vezes eu vou permitir as coisas dar uma piorada, porque no final tem bênção de Deus te esperando. Você está falando: Deus, eu estou na sua presença, as coisas só estão piorando. O Senhor está me usando para dizer para você: fica tranquilo, deu uma piorada, mas lá na frente vai melhorar. Aleluia, glória a Deus. Diga para essa pessoa: vai melhorar. Diz aí para ela aí. E eles retrocederam, Bianca? Retrocedeu, irmã Francisca? Não. Diz a palavra de Deus que o Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha e pediu para chamar os servos deles mais fortes. Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego e eles jogaram. A fornalha era como se fosse uma caldeira. Tinha uma entrada lateral, mas tinha uma espécie de uma tampa por cima. Aqueles homens pegam Sadraque, Mesaque e Abednego e jogam ele por cima para eles queimar, assim, ó, por cima. Glória. Terrível, 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 igreja. Se fica em frente pela porta, já é difícil. Imagina você ser arremessado. E o fogo estava tão forte que aqueles que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, eles morreram. Eles não resistiram. Não sei se eu posso falar, irmã, nesse momento. Não sei se eu posso falar, irmã, mas eu vou falar. Estão querendo te queimar? Estão querendo acabar com você? Fica tranquilo, porque Deus vai tratar, meu irmão. Nesse contexto, até aqui o Pai me deu. Deus está tratando, meu irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E o rei Nabucodonosor pensando: é o fim deles. Igual o inimigo olha para mim e para você e fala: é o fim dela, é o fim dele. Não vai cantar mais, não vai pregar mais, não vai ter mais oportunidade. Mas sabe o que o Senhor está falando? Eu sou com você. Olha o rei Nabucodonosor, jogou os 3, achando que os 3 iriam morrer. Mas o 4º homem da fornalha estava lá, meu irmão. E o 4º homem da fornalha também está aqui nessa. Você vai para sua casa, ele vai acompanhando você, meu irmão. Você vai trabalhar amanhã, ele vai contigo. Eu não sei qual que é o negócio que você vai fazer amanhã, mas olha o que você está falando. O 4º homem da fornalha, que é Jesus, vai com você. Aleluia, glória a Deus. Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Olha no versículo 25. Olha o 24. Então o rei Nabucodonosor, após lançar, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do fogo? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. E no versículo 25, o rei Nabucodonosor vai falar: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Peraí, que conta que é essa, Nenildo? Que jogou 3? Quando o rei Nabucodonosor tinha 4. Que conta que é essa, irmãos? E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Nessa prova você não está sozinho, porque eu estou com você. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. É nessa dificuldade mesmo que eu estou com você. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que diz a palavra em Isaías 43. O Luiz já leu, mas eu vou ler de novo. Olha só o que diz Isaías 43, versículo de número 2. O Senhor fala para você, igreja: quando passar
passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afundarão. Parte B. Quando passares pelo fogo, olha só, não te queimará, nem chama arderá em você. Versículo 3: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo, o teu libertador. E no versículo 19: eis que faço coisa nova, está saindo à luz. Por acaso vocês não estão percebendo? Eu vou pôr um caminho no deserto e um caminho no rio para você passar. Você está falando, essa provação que você está passando não é para destruir você, mas é para promover você. Aleluia, glória a Deus. Deus está contigo. Diga essa pessoa, Deus está contigo. Diz aí para ela aí, ó. Você não está sozinho. O Senhor está falando, eu sou com você nessa dificuldade. O Senhor não falou isso para Abraão? Olha o que o Senhor está falando para Abraão aqui nessa noite. Abraão, conta as estrelas do céu, Abraão. Assim vai ser a tua posteridade. O Senhor está falando com alguém aqui, Abraão, olha para cima. O Senhor está falando com Isaac aqui nessa noite. Eu sou o Deus de promessas na tua vida. O Senhor está falando aqui com Jacó, sou eu que muda a sua vida. O Senhor está falando com José do Egito aqui nessa noite. Nessa caminhada eu estou com você. Lá na frente você vai governar. O Senhor está falando nessa noite com Moisés. Deus está falando com Moisés aqui nessa noite. Igual Moisés falou: Senhor, quem sou eu para libertar o povo? Foi assim que Moisés falou? Senhor, eu? Quem sou eu para libertar o povo? E o que Deus falou para Moisés? Eu sou contigo. Deus está falando para você nessa noite: eu sou contigo. O Senhor está falando com Josué nessa noite: se alegra, se anima, porque eu estou com você. O Senhor está falando nessa noite com Sadraque, Mesaque e Abednego: esse fogo não vai te queimar, porque eu sou com você. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles honravam a Deus, meu irmão. E o mais lindo que eu vejo na palavra de Deus, que é: quem honra, quando você honra a Deus, Deus honra você, meu irmão. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Continua na vocação que você foi chamado. Continua na vocação que Deus te levantou. Porque Deus está falando: você não está sozinho. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 25. Olha lá, o Nabucodonosor: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam o quê? Passeando dentro do... Irmãos, passear é coisa boa, não é? Sim ou não? Não é coisa boa, hein, Deus? Quem gosta de passear aí? Deixa eu ir. No meio da dificuldade, do problema, está lá o Nabucodonosor olhando, e ele fala: eu estou vendo ali eles passeando. Irmão, como é que a gente passeia no meio da dificuldade? Só Deus, irmão, ele está falando. O Senhor está falando: no meio dessa dificuldade eu estou provendo um refrigério para você. No meio dessa dificuldade eu estou provendo um escape para você. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: meu Deus, essa pessoa passa por tanta dificuldade, mas tem algo diferente nessa pessoa. As pessoas vão olhar para você e não vão ver você, mas vão ver o brilho de Jesus em você. Aleluia, glória a Deus. O rei Nabucodonosor chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo: vem para fora, porque nenhum
nenhuma luta é para sempre, meu irmão. O Senhor está falando nessa noite, no meu livro, já está determinada a data do fim do teu sofrimento. Receba que é de Deus. No versículo ele chama eles para fora. E aqui vai dizer a palavra de Deus que queimou os cabelos dele. É isso, Senhor? Queimou a roupa deles, queimou o sapato. Não, eles saíram da fornalha aquecida 7 vezes mais, e nenhuma faísca de fogo fez mal para eles. Eles saíram inteiros da tribulação. Não sei se tem alguém para receber, meu irmão, mas eu vou profetizar. O Senhor está falando, você vai sair inteiro dessa. Nada vai quebrar, nada vai brincar, nada vai ficar para trás. Vai ser completo. Aleluia! Eles saíram para fora. E olha só que interessante para eu terminar. No versículo 28. Olha o que o Nabucodonosor vai falar. Quando o Nabucodonosor viu que eles estavam inteiros, que eles estavam bem morrendo. Olha só o que o Nabucodonosor vai falar no 28. Falou quem? Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Quando ele chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego para fora, o rei Nabucodonosor glorificou a Deus. Sabe por quê, meu irmão? E eu quero dizer da parte de Deus para você nessa noite, que essa dificuldade que você está passando vai virar um testemunho de vitória, meu irmão. Vou repetir, irmão Aguinaldo. Sabe essa dificuldade que você está passando? Sabe essa prova que você está passando? É porque vai ter muita gente que vai ver a tua história e vai glorificar a Deus, porque o que você está passando vai virar um testemunho de vitória. Essa guerra que você está passando, muita gente vai falar: olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele. Diga para essa pessoa aí: vai virar um testemunho de vitória. E para eu terminar, versículo 30, está com a Bíblia aberta aí? Glória a Deus. Olha só, depois que virou um testemunho de vitória, meu irmão, depois que virou um testemunho de bênção, vai dizer no versículo 30 que o rei Nabucodonosor fez prosperar. Está prosperando a tua Bíblia? Fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O que o rei fez? Promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso mesmo, irmão Renildo. Tem promoção de Deus vindo para você. Depois dessa tempestade está vindo bonança para a tua vida. Depois dessa dificuldade está vindo vitória para a tua vida. Depois desse disse-me-disse, Deus está falando, está vindo promoção para você. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Quem crê na palavra de Deus? Desliga teu irmão Wilson, mas é a palavra de Deus. O quarto homem da fornalha salvou os seus servos fiéis. E é ele que está aqui nessa noite, comigo e com você. Vamos fechar nossos olhos? Eu não sei qual que é a prova que você está passando. Eu não sei qual que é a tua fornalha nessa noite. Talvez você está pensando aí, Wilson, a prova de fogo que eu estou passando é na minha saúde. Ailson, a prova de fogo que eu estou passando é na minha família. Ailson, a prova de fogo que eu estou passando é com aquela pessoa que nem nesse estado não está. Ailson, a prova de fogo que eu estou passando é na minha vida espiritual, na minha vida financeira, é na minha vida ministerial. Eu estou passando por essa prova, Ailson. Uma coisa eu quero dizer para você da parte de Deus: você não está só, servo meu, serva minha. Você não é um crente largado, um crente qualquer, mas você é um servo, uma serva de Deus, do qual Deus está falando: de você cuido eu.
noite, Pai. Senhor, a minha prova de fogo, ela é essa, o Senhor sabe. Senhor, eu sozinho não consigo. Senhor, eu sozinho eu não consigo, Pai. Eu não posso nem suportar. Mas a Tua palavra, Pai, que não nega, Pai, abre os nossos olhos espirituais para dizer que nós não estamos só nessa dificuldade. Senhor, Tu és o Deus de perto e também Tu és Deus de longe. Então vai lá naquela casa, meu Deus, que o Senhor possa converter, salvar, abrir os olhos, Pai, e me ajudar. E ajudar esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa pessoa, meu Deus, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, Pai. Manda um anjo na área de necessidade, Pai. E que todo o Teu povo venha colher, Pai, frutos de 30, 60 e 100 por um, para a Tua honra e Tua glória. E toda a igreja disse: vamos aplaudir o Senhor Jesus? Bom, ele é o 29, é ele?